Nosso tema de hoje é a chegada no mundo espiritual. Aí perguntamos, quem não tem conhecimento, como será essa chegada? O que vai acontecer? Vamos saber a partir de agora. Muito bem, o que fazem desencarnados que voltam para casa? Primeiro, desconhecimento da vida espiritual. Esse desconhecimento da vida espiritual pode acarretar uma série de coisas. Nós vamos ver, por exemplo, no item 2, que esses desencarnados tentam conversar com as pessoas da casa, esposa, marido, filhos, etc. Tentam conversar, mas percebem que ninguém está dando bola para eles. No item 3 nós vemos que eles ficam vagando quando não são vistos. Ficam vagando pela casa, pela rua, pelas imediações, nos lugares que nós vamos, nos acompanham inclusive. No item 4, nós falamos sobre os desconhecimentos espirituais. Aqueles que têm o desconhecimento espiritual não aceitam socorro, apesar de espíritos familiares, espíritos amigos, tentarem de todos os modos chamar a atenção para eles. Mas, pela situação em que se encontram, sem o conhecimento necessário, não conseguem ver esses chamados. No item 5, nós vamos ver que, apesar de merecimento, essas pessoas ou esses espíritos não veem os entes queridos, apesar de estarem muito perto deles. Prosseguindo, vamos tentar entender o que representa o desconhecimento espiritual. No item 1, será que é certo falarmos descansou? Entre os humanos isso é comum. As pessoas não esclarecidas espiritualmente dizem que aquele desencarnou, descansou. Ele agora está no céu descansando, junto aos demais parentes. Isso não é uma verdade espiritual. No item 2, nós entendemos que o espírito nunca descansa. O Chico diz isso muito bem. Ele fala uma frase que ele fala, que os espíritos nunca descansam. Pelo contrário, chegam alguns a trabalhar às 24 horas do dia. No terceiro item, o Chico dá mais um lembrete para a gente, só no ventre materno. Ou seja, o Chico fala que o espírito só descansa quando está no ventre materno. E ainda assim, depende muito dos seus futuros pais. No item 4, nós lembramos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isso é o que diz a Bíblia, não é? Mas nós entendemos diferente dentro do Espiritismo. No Espiritismo nós entendemos através da Gênese de Kardec que nós somos lembrados que a ciência explicou esses 6 dias em 6 períodos, ou seja, o astronômico, o primário, a transição, o secundário, o terciário e o quaternário. Temos também um lembrete de Jesus, quando ele fala em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Nesta segunda proposta, vamos tentar entender como adquirir o merecimento na nossa chegada. Para começar, vamos ver o que os espíritos fazem e qual é o trabalho espiritual. No item 1, o espírito não descansa nem nas colônias espirituais. Lá mesmo, durante a sua evolução, eles trabalham até 24 horas ininterruptas. Nós vemos isso no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Matrícia. No segundo item,
existe trabalho para todos? Isso é uma outra coisa importante do mundo espiritual, ou mais precisamente nas colônias. Existe trabalho para todos, independente da profissão que exerceram na Terra. Nós vimos o caso de André Luiz, no livro Nosso Lar, que queria exercer medicina, mas foi esclarecido e passou a fazer trabalhos até de limpeza do chão nas câmaras de recuperação. No item 3, nós temos um outro lembrete importante. É exigido o mínimo de 8 horas e podem ter horas extras? Sim, é exigido nas colônias um mínimo de 8 horas de trabalho. Mas aqueles espíritos que estão mais equilibrados e com maior tempo na colônia, podem e devem fazer horas extras de até 4 horas. Já aqueles que se adaptaram à nova situação, praticamente nem dormem mais, que é o caso da Patrícia, como falamos antes, ou seja, ficam 24 horas acordados. No item 4, nós vamos falar uma outra coisa importante, né? O que é que eles comem, o que eles usam, o que eles fazem nas colônias espirituais. O trabalho deles são inúmeros, alguns na fábrica de suco, outros na de tecidos, já outros em atarefas em geral. Enfim, os muitos serviços disponíveis, até lembrando a nossa vida de encarnal, onde temos vários tipos de trabalho. No item 5, nós falamos sobre a colônia Nosso Lar, onde, num consenso que foi feito através de um livro, dizem os espíritos a nós que são mais de 100 mil trabalhadores trabalhando na colônia Nosso Lar. Isso o André Luiz nos fala e mostra para a gente a quantidade e como os espíritos é importante trabalhar no mundo espiritual. Agora, nesse slide, nós vamos ver como é o descanso nas colônias. No primeiro item, alguns precisam ainda de descanso? Lógico que alguns ainda precisam, como vemos em alguns relatos de livros sobre o mundo espiritual. Quando desencarnados, continuamos com os nossos vícios e defeitos. Entre eles, o descanso é necessário para alguns e até a alimentação igual à da terra. No item 2, nós perguntamos se todos têm remuneração. Lógico, todos os espíritos que trabalham têm uma remuneração, a qual varia de entendimento, equilíbrio, conhecimento, tipos de trabalho e etc. Os espíritos recebem o bônus hora, conforme o seu trabalho realizado. No item 3, nós vamos falar o que é o bônus hora. O bônus hora é uma recompensa inserida na ficha dos espíritos. Não é papel ou moeda como o nosso dinheiro. Pode ser duplicado ou até triplicado, conforme o sacrifício dos espíritos nos trabalhos que realizam na colônia. No item 4, nós vamos falar o que dá direito ao bônus hora sempre que o espírito faz algum serviço de natureza espiritual. Esse pode ser muito mais substancial, dependendo do serviço realizado, e com isso ele consegue muito mais bônus horas. Vamos falar agora o que a colônia fornece aos trabalhadores. No item 1, nós vamos falar sobre pão e roupa necessária. Então a colônia ela oferece o básico. Para aqueles que ainda estão chegando e não estão equilibrados para o trabalho, eles recebem pão e roupa, até ficarem preparados para o trabalho na colônia. Aí pão, a gente quer dizer, a comida que a gente já usa aqui como encarnados. Ou seja, aquele que gostava de uma macarronada vai comer uma macarronada e assim por diante. Nós continuamos com os mesmos vícios daqui da Terra. No item 2, nós falamos, é aqueles que se esforçam. O que acontece?
Então, após a adaptação à nova vida espiritual, aqueles que se esforçam fazendo algo mais passam a ter mais regalias, tais como roupas melhores, podem comprar casa, frequentar os eventos sociais, frequentar as escolas dos ministérios e etc. E aqueles ociosos vestem o básico? Lógico que aqueles que não se esforçam ficam ociosos, e mesmo nas colônias temos espíritos que, ainda acostumados ao plano terreno, preferem ficar usufruindo do descanso e, por falta ainda do esclarecimento quanto à evolução necessária, ficam ociosos até que a ficha caia. E aí procuram o trabalho necessário e o estudo para ter uma vida melhor quando reencarnarem novamente. No item 4, são 72 horas por semana, duplicata ou por duplicata. Mas o que seria isso? Como vimos antes, são obrigatórios pelo menos 8 horas por dia. Porém, aqueles que fazem um mínimo de 72 horas por semana, ou seja, as 8 horas diárias, mais as 4 extras, podem ter suas horas duplicadas e, em alguns casos, até triplicadas. Dependendo do serviço que estão prestando, existem trabalhos normais nas fábricas, porém, tem aqueles que prestam serviço em caravanas, por exemplo. Então, essas caravanas vão junto ao umbral, à crosta terrestre, quer dizer, eles desenvolvem muito mais preparo e equilíbrio. Esses então serão muito mais bem recompensados, são os casos triplicados. Nesses slides vamos falar qual o verdadeiro ganho do espírito. No item 1, nós falamos que é de natureza espiritual. O principal ganho do espírito não é necessariamente o bônus hora, como nós vimos, mas sim os de natureza espiritual. André, como vimos em nosso lar, começa com serviços de limpeza, mas aos poucos vai crescendo e passa a trabalhar junto com seu mentor em trabalhos no umbral, resgatando espíritos necessitados, e também em viagens à Terra, não só prestando ajuda a encarnados, mas também a desencarnados que passam por momentos de desequilíbrio. No item 2, nós falamos sobre assiduidade e dedicação. Para os serviços de natureza espiritual, é levada em conta a assiduidade, ou seja, o espírito está sempre pronto a servir em qualquer circunstância, sem pedir descanso ou temporariamente ficar afastado de alguma tarefa. Por outro lado, a dedicação também é importante. Como vimos a espírito Patrícia, voltando de um trabalho no umbral e ficando estudando em seu cantinho para suas aulas na faculdade espiritual. No item 3, nós falamos um pouco sobre educação, experiência e possibilidades. As colônias oferecem estudo através de faculdades em que as matérias ainda nem foram ventiladas aqui na Terra, como, por exemplo, na colônia das Margaridas, onde o estudo é direcionado para a formação dos profissionais que cuidarão do câncer na Terra, os oncologistas, por exemplo, enfermeiras e demais assessores, aprendendo técnicas e curas para essa doença, que ainda nem se pensa entre nós encarnados. São formados médicos, enfermeiros e todos aqueles que, de um modo ou de outro, farão parte de equipes oncológicas. E essas equipes, esses médicos, enfermeiros, eles vão encarnar aqui na Terra e prestar serviços nesta modalidade. Como dissemos antes, existem casas que são compradas lá no plano espiritual. Quantas casas poderão ter cada espírito? Não é individual e familiar. Aliás, todas as casas compradas são familiares. As casas das colônias, elas não podem ser individualizadas. Elas são, pelo contrário, feitas para uma família,
espiritual que provavelmente vai desencarnar e vir morar nessas casas. Às vezes, aquele que parte primeiro adquire a casa, e nela vão viver os familiares desencarnados no futuro, quando chegarem ao mundo espiritual. Quantas por família? É apenas uma casa por família. E família entende-se, além do marido e esposa, filhos, noras, netos e etc. Acontece que com o tempo, esse pessoal da casa vão reencarnando e vai diminuindo, e novos vão chegando da própria família. No terceiro item, nós falamos qual o espírito que ganhou medalha ao mérito por ter trabalhado tanto no mundo espiritual. E por quê? O mais famoso espírito que conseguiu essa medalha em nosso lar, por exemplo, foi a ministra veneranda, do Ministério da Regeneração. Ela trabalhou mais de 200 anos na colônia e com mais de 1 milhão de horas de trabalho útil, sem esmorecer e nem reclamar. Foi um dos espíritos mais populares e que mais mérito teve na colônia Nosso Lar. Finalmente, vamos falar para vocês onde fica a colônia Nosso Lar. Qual a cidade? Perguntamos no primeiro item. Nosso lar fica na cidade do Rio de Janeiro, ou mais precisamente, entre a cidade do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. No item 2, nós perguntamos se existem outras colônias. Existem milhares de colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Só no Brasil foram catalogadas e são conhecidas 58 colônias espirituais, sendo algumas especializadas no tratamento de certos tipos de doença, bem como na formação de profissionais para encarnarem e desenvolverem novos tratamentos e recursos na Terra. No item 3, sabemos para qual colônia iremos? Pelo esquecimento quando reencarnamos, não temos lembrança nem conhecimento da colônia que viemos. Via de regra, voltamos para a nossa de origem. Porém, tem algumas alternativas viáveis, que envolvem sintonia com encarnados de outras diferentes da nossa. Por exemplo, nos casos de casamento com espíritos de colônias diferentes, que poderemos residir em colônias diferentes de nossa origem, bem como nos casos de doença no desencarnar, que necessitam de tratamento em uma colônia específica. Esta foi a primeira palestra online Nova Era. Toda segunda-feira estaremos proporcionando mais uma palestra para vocês. Fiquem com Deus.